Pessoal, fazendo uma live aqui sem avisar ninguém, muita gente me perguntando sobre a parte da aula que eu dei nesse sábado no congresso, onde uma amiga, Andréia, nutricionista materno-infantil, filmou boa parte, né, nos stories dela do Instagram e acabou postando lá e choveu de gente perguntando aqui sobre que eu estava falando, né? Parecia grego para grande parte das pessoas, porque o motivo da minha aula foi relacionar realmente quem tem características genéticas que podem fazer com que a pessoa realmente ganhe peso, né? Foi o foco da minha aula. E só que primeiro houve uma primeira confusão, né? A primeira confusão é, então realmente a genética é um destino. Não, genética não é destino, não falei em nenhum momento que genética é destino. Então se eu tiver um problema, uma característica genética desfavorável, né? A gente chama de um polimorfismo, quer dizer que eu vou ter necessariamente um problema relacionado àquela disfunção que eu tenho. Não, isso não acontece. Então, tentando traduzir um pouco para vocês aqui. Existem características desfavoráveis, né? A gente tem nossa genética individual e essa genética, ela faz com que eu tenha mais dificuldade, por exemplo, traduzindo para vocês, mais dificuldade de aprender, aprendizado. Tem pessoas que têm mais facilidade de aprendizado. Isso quer dizer que o que tem mais facilidade de aprendizado, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai ser mais bem-sucedido? Não. Isso quer dizer, aliás, prova é de que grande parte dos primeiros das turmas, pelo menos em medicina, não são os que acabam se tornando mais bem-sucedidos. É uma soma de fatores. Talvez aquela pessoa, isso eu ouvia do meu pai desde a minha infância, de que ele não tinha facilidade para aprender, mas ele estudava 2 vezes mais do que aqueles que tinham facilidade. E ele acabava se dando melhor nas provas. Então, da mesma forma que a gente faz isso com a nossa capacidade cognitiva, que de algumas pessoas é muito boa para uma coisa e ruim para outras, a gente consegue fazer isso também. E isso vem de uma herança genética, né? Nossa capacidade cognitiva, ou seja, o que é bom no nosso cérebro, e a gente treina. Da mesma forma, a gente consegue treinar os nossos genes, né? Os nossos polimorfismos, sabendo, então, a característica de cada um deles. Bom, até pouco tempo atrás, isso era algo um pouco difícil de fazer, era inacessível, era muito caro, esses exames eram muito caros. E, além de tudo isso, a dificuldade era conseguir entender o que era aquilo lá. Faltavam estudos que, até pouco tempo atrás, relativamente pouco, né? Porque assim, já faz bastante tempo que é uma realidade, a questão genética é uma realidade. Mas o genoma humano, quando ele foi publicado, a gente acreditava que nós teríamos assim mais de 100 mil genes, né? E na realidade o que se encontrou foi que nós temos pouco mais de 23 mil genes. É muito pouco, realmente é muito pouco. A gente tem menos do que algumas plantas. E isso, para vocês terem uma ideia, como assim, a genética não é o que mais determina a evolução tanto de um ser vivo, como também o destino daquele ser humano que tem a genética favorável ou desfavorável. O fato é que antigamente ficava no escuro, né? Os hábitos no passado eram tão idênticos que a gente fosse fazer assim, mas a minha tataravó viveu muito bem, viveu, enfim, assim, assado, foi longeva, a minha bisavó, tal. A sua bisavó nasceu numa outra época. A alimentação, para você ter uma ideia, a alimentação da mãe e do pai também, na época que ele está produzindo espermatozoide, ou seja, 3 meses antes de fecundar, porque aquele espermatozoide que ele produziu 3 meses antes é o que vai sair ele leva 3 meses para sair, né? Então, 3 meses antes do homem pensar em engravidar a mulher, ele já tem que se programar. E a mulher, infelizmente, né, felizmente, durante toda a gestação vai ter que ter esse cuidado. Isso vai mudar completamente
a gama de possibilidades de ter ou não saúde dessas crianças, futuros adultos aí. E o que se aconteceu então no passado é que a mãe da minha bisavó comia diferente, o pai também, não tinha tanto produto industrializado, então comida era comida de verdade, e não tinha carro talvez, então o exercício era realizado, sedentarismo não existia, então tinha uma série de coisas, não tinha tanta toxina, defensivos agrícolas e tudo mais, então uma série de circunstâncias que eram iguais a maioria das pessoas limitavam a expressão das doenças, porque todo mundo fazia mais ou menos certo. Então essa regra de assim, mas na minha família não teve, hoje já não é mais tão válida para a gente, porque o que é mais importante é como nós nascemos, né? E como nós estamos guiando nossa saúde. Então, qual é hoje, a nossa busca, né? A nossa busca é que nós estamos expressando todas as doenças que a gente veio geneticamente predispostos a ter. Então, como a gente tem uma dificuldade muito grande de hoje evitar os erros, nós estamos expressando as coisas ruins. Então, por que a gente fala, mas por que está aumentando as doenças, né? Porque a gente está expressando as doenças que estavam lá geneticamente codificadas, mas que minha bisavó não expressou, porque ela não expôs o corpo dela ao tanto erro quanto eu estou me expondo desde a minha infância. Aí é o grande motivo pelo qual assim, não é mais válido a gente ficar pensando, mas eu sou longevo, minha família é longeva. Provavelmente, se a mesma vida da nossa família, para ter uma ideia, a mesma maçã da minha mãe, hoje, se eu comer a mesma maçã, a mesma qualidade de maçã, eu vou ter provavelmente 50% a menos de nutrientes. Imagina, mas mudou tudo. O pão mudou, a maçã mudou, o solo mudou, o ar que a gente respira mudou, o estilo de vida mudou completamente. Aliás, o estilo de vida é o tema da minha aula, como o estilo de vida influencia na longevidade, que eu vou dar nesse final de semana no Meet Nutrição Eficiente lá em Campinas, que já está esgotado, para 2 mil profissionais de saúde. Na semana passada, não, estava falando sobre polimorfismo, controle do peso, que é o que eu trouxe para vocês aqui, para vocês entenderem. Então, a genética realmente não vai a um destino, mas hoje está sendo destino. Por quê? Porque o conjunto de fatores necessários para que a gente expresse as coisas ruins estão acontecendo. Tá? Bom, como é que a gente entende esse conjunto de fatores? Bom, aí a gente tem que ler muito, tá? É o meu papel, entender o estilo de vida. Eu tenho um curso chamado Segredos para uma Vida Longa. Esse curso eu falo sobre estilo de vida, explico a ciência da alimentação, da nutrição, explico sobre exercícios físicos, tem até um guia depois de como iniciar a sua vida de saúde. Falo sobre questões hormonais, sobre mitos, né, na medicina. Então, eu recomendo a leitura, né? Você não precisa nem adquirir, ou adquira o curso e entre nesse universo, são 80 aulas, ou então leitura, né? Leitura para se interessar, para entender o que é um estilo de vida bom, generalizando. Bom, isso para vocês que não são profissionais de saúde. Se você que está me ouvindo aí é profissional de saúde, aí isso já não vale para você. Ler o geral é para iniciar um processo de assim, vou me contextualizar, porque na universidade a gente não aprende sobre estilo de vida. E se eu sei que hoje o que determina as doenças é o estilo de vida, mas é a genética. Não, é o estilo de vida sobre a genética, é a expressão gênica. Ou seja, o que eu expresso ou o que silencio. Então hoje já não dá para ser a coisa mais assim aleatória. Vou ter um estilo de vida geral. Não, isso serve para as pessoas que não têm acesso a médicos que têm entendimento sobre epigenética. Porque para quem tem, para o profissional de saúde, tá mais do que na hora, tá aí para ontem. Ou você entra no campo genético de entender os polimorfismos, ou você vai ficar lá para trás. Porque as pessoas precisam de hoje de tratamentos personalizados, individualizados. Isso a gente chama de medicina, nutrição de precisão.
não dá tempo para errar algumas coisas. Eu não posso ficar testando, porque esse é o estilo de vida. Estou baixando vários artigos aqui para minha aula desse final de semana e realmente entendendo que qual é o viés, a possibilidade de erro em cada um desses artigos científicos. É que, se analisarmos do ponto de vista dos polimorfismos, das características genéticas, não dá, não tem como generalizar. Por isso vocês vão ver tanta gente assim, nossa, saiu um estudo maravilhoso falando que carne agora aumenta câncer. Agora saiu um estudo que os vegetarianos têm mais câncer. Agora, por quê? Porque isso é geral. Como é que eu, profissional de saúde, vou falar isso para vocês? Eu posso passar para vocês que tem estudos falando, vocês vão ver, estudos falando bem de leite, mal de leite, bem de carne, mal de carne, bem de vegetais, mas é natural, vai acontecer isso. Por quê? Porque se está generalizando. Os estudos eles pegam grandes grupos. No momento que a gente pega os estudos avaliando grupos específicos, ou seja, sobre características genéticas parecidas, e mesmo assim muito complexo, porque um vai ter mais estresse que o outro, um vai dormir pior que o outro, então não é só alimentação. Por isso que não há consenso. Vocês entendem que assim, mas não tem consenso, não tem um que está só certo. Tem que ser aberto para entender que eu posso estar certo ou errado, dependendo das características individuais daquela pessoa que está na minha frente. Então, se você é profissional de saúde, tem que entrar nesse mundo. Não tem mais como ficar fora disso. Entender, interpretar exames laboratoriais, entender do estilo de vida e entender de polimorfismos. Eu mostrei lá na aula sobre tanto a expressão gênica, né, acontecendo de antes, né, da mulher engravidar, do homem ainda na produção de espermatozoides, e mostrando que a partir daí a gente tem momentos que hoje a gente sabe que são os melhores momentos para começar assim, deixa eu fazer direitinho o que eu deveria fazer para esse indivíduo, individualmente. Bom, que momento é esse? De novo, é antes de nascer e nos primeiros 2 anos de vida. Aí a gente consegue facilitar a vida desse futuro adulto aí imensamente, se a gente acertar. E existem os acertos gerais, como assim, 0 açúcar até os 2 anos de idade. 0 açúcar, não existe açúcar, não existe refrigerante, não existe suco antes dos 2 anos de idade. Nem que seja natural, não existe água até os 2 anos de idade, é açúcar. Isso é uma recomendação internacional. E o mínimo possível de remédios, enfim, tem uma série de outras coisas, né? Suplementação com vitaminas lipossolúveis, com vitamina D e tudo mais. Bom, tem algumas outras coisas mais polêmicas, né? Mas a suplementação com DHA, que está dentro de um ácido graxo, do ômega 3, pra vocês saberem. Bom, enfim, gente. Então, e existem as personalizadas. As individualizadas vão depender de características genéticas de cada um. Bom, então assim, tem pessoas que vão ter, por exemplo, pra vocês terem uma ideia aqui, e profissionais de saúde, vocês precisam entender disso. Vão ter, por exemplo, um parâmetro de hemoglobina glicada e de glicose e de insulina alterados. Porque faz parte da característica genética desse indivíduo. O polimorfismo dele faz com que ele sempre tenha isso alterado. Isso não é ruim para ele. Aí a gente individualiza essa pessoa. Por quê? Porque no momento que a gente tenta colocar ela num parâmetro que não é dela, eu adoeço ela. Você está entendendo como é sério esse assunto agora? Então, assim, existem os padrões, existe a interpretação do meu exame, que é importante, eu não posso me basear naqueles números ali do lado, e existem as individualidades. E esse indivíduo, por exemplo, que tem uma alteração genética, um polimorfismo em determinado gene, ele vai ter necessariamente, a gente vai ter que considerar a hemoglobina glicada dele sempre um pouco mais alta. Olha que interessante isso aí. Assim como existem características genéticas que fazem com que as pessoas tenham compulsão noturna. Eu não posso simplesmente ficar jogando um remédio sem saber o que está acontecendo. Ou uma estratégia ao léu. Eu preciso entender que esse indivíduo geralmente é o que fabrica mais gordura durante a noite quando ele come também. Então, todos os meus esforços vão ser no sentido de este não vai poder ter uma refeição muito tarde, mas isso são coisas individuais. E existem, inclusive, alguns suplementos que podem fazer com que esse indivíduo, de noite, tenha menos fome.
É claro que tudo é condicionamento. Não vai acontecer de uma hora para outra. Você, agora coloquei e vou parar. Mas esse condicionamento é fundamental. Você está pensando o resto da vida das pessoas. Então, como eu vejo muitas perguntas, né? Não, agora tem que fazer teste genético. Não adianta sair fazendo teste genético se você não é da área da saúde. Não adianta. Primeiro, faça o básico. O trabalho de casa é de vocês. Vocês é que tem que ler sobre o estilo de vida e mudar o estilo de vida de vocês. Que é básico, exercício físico, sono reparador, comida de verdade, gerenciamento de estresse, essas coisas são básicas. Ou na sequência, um profissional de saúde que eu começaria sempre com um nutricionista funcional, justa alimentação. Só que tanto os nutricionistas funcionais como hoje os médicos deveriam entender de interpretação de exames laboratoriais, é fundamental. Ou seja, entender que, por exemplo, um colesterol elevado, quando o LDL está elevado, não necessariamente é ruim. Se eu tiver um triglicerídeos baixo e o HDL um pouco mais alto, e se eu tiver uma apolipoproteína A e a B numa relação de 2:1, eu não tenho problema. Mas você interpretar os exames. Eu não posso olhar simplesmente o exame. Isso é coisa de... Não é possível a gente ter mais. 200 anos atrás, eu olho um exame laboratorial sozinho, o colesterol está ruim. Mas como se eu tenho que enxergar qual a qualidade do colesterol? Por que está acontecendo o aumento? Talvez se há um aumento, se é realmente do alimento. Geralmente o colesterol aumenta por conta de carboidrato, mas existem pessoas com polimorfismos, e aí, não vou ficar falando letras e números aqui para vocês, porque é muito complexo ficar falando para vocês, em que o consumo, por exemplo, de gordura saturada vai ser excelente para ele. Bem como existem outros indivíduos que o consumo de gordura saturada vão ser péssimos. Então eu não posso pegar um estudo e falar assim, dieta paleo é bom para todo mundo. Não é. Agora vamos ter pessoas beneficiadas. Tem pessoa até que vai emagrecer. Agora vão ter pessoas que mesmo emagrecendo e se sentindo beneficiadas, o que vai acontecer? Infarto. Mas a gordura faz mal? Para aquele indivíduo, sim. Mas como que eu vou saber? Exames laboratoriais ajudam, mas fundamental nesses casos eu poder escolher que tipo de gordura. Eu posso escolher gordura monoinsaturada, poliinsaturada. Aí eu preciso entender dos polimorfismos genéticos dessas pessoas. Por isso que é cada vez mais importante a gente conseguir enxergar, e cada polimorfismo, às vezes algum mesmo gene testado, tem duas possibilidades. Existem polimorfismos que, se a pessoa tiver um alelo de risco, G é uma coisa, C é outra coisa, T é outra coisa, A é outra coisa, porque o mesmo gene pode expressar diferentes situações metabólicas para a gente. Então, o que eu queria alertar vocês é que hoje, profissionais de saúde, não cabe mais generalizar tratamento. Nós estamos falando de medicina de precisão. Nós precisamos entender quando que uma grávida, por exemplo, se beneficia do ácido fólico na suplementação e quando ela está piorando a saúde dela e do bebê, com risco, suplementando o ácido fólico. As grávidas que têm um polimorfismo no MTHFR, por exemplo, que é um dos mais conhecidos antigos, não adianta dar ácido fólico dependendo do polimorfismo que houver. Eu vou ter que dar já a forma metilada, porque esses indivíduos, essas mulheres não conseguem metilar o ácido fólico. E aí o ácido fólico passa a não ser mais doador de metil e não entrar mais no ciclo da homosteína, aumentando risco de trombose, de tromboembolia. Mas isso a gente consegue enxergar em exames de polimorfismo genético. E essas doses absurdas que dão aí para grávidas de 5 miligramas é um absurdo, porque existe uma relação muito grande, enquanto que, então, vão ser grávidas que precisam receber uma dose adequada, porque já está comprovado. A gente não sabe se essas doses muito aumentadas de ácido fólico elas não têm relação na gênese, por exemplo, de alergias, de asma, ou até já foi cogitado com relação com o autismo. Porque a gente está dando doses muito elevadas para grávidas sem saber se elas não têm polimorfismo, que é super comum. Tem um gap, uma dificuldade de metabolização no ácido fólico. Essas pessoas podem ter também dificuldade de metabolização na vitamina B12, na piridoxina também, na vitamina B6. Então essas pessoas precisam receber formas diferentes de alimento e de suplementação quando necessário. Então, gente, conhecendo essa área
dos polimorfismos, das características genéticas, a gente consegue fazer algo de precisão. O que eu quero, então, chamar a atenção para vocês, profissionais de saúde, todo para espirrar e não vem. Profissionais de saúde entrem nesse mundo, estudem esse mundo, porque é fundamental, né? Por que a minha aula no congresso lá encheu tanto de gente em pé que fecharam as portas para ninguém mais entrar? Porque é um tema que realmente chama muita atenção da gente, para a gente entender, ixi, isso eu fazia errado. E não é que certo hoje pode ser errado amanhã, normalmente, não é porque o cara é ruim, eu também já tive uma conduta diferente. Hoje, parte dos pacientes, não todos, obviamente, a gente, condições que a gente não consegue entender muito bem, a gente tem que cair num... Nossa, quase pirrando. Exames genéticos mesmo, né? Características genéticas que prejudicam esse indivíduo ou que facilitam esse indivíduo. Eu vou citar um para vocês aqui, para vocês verem como é importante. Eu e o Luciano Bruno, nós estamos fazendo um curso para profissionais de saúde, tá? Médico, nutricionista e tal, só sobre polimorfismos genéticos e entendimento das doenças. Nós vamos falar de doenças cardiovasculares. Nossa, quando que o cara se beneficia com um remédio para baixar colesterol e quando se prejudica mesmo baixando colesterol. Tá? Isso são características de polimorfismos genéticos. Quando que o indivíduo precisa... Bom, doenças cardiovasculares. Nós vamos falar sobre algumas alterações psiquiátricas também. Quando que um remédio é bom, uma bupropiona pode ser boa, e quando que ela já é deletéria para o mesmo indivíduo, quando uma fluoxetina vai funcionar melhor ou não. A orientação genética é fundamental. Ou, claro que a gente vai entrar, quais são os suplementos naturais e uma forma de alimentação que seria boa para essas alterações. Por quê? Porque em grande parte das alterações não há necessidade da medicação. Há necessidade de um ajuste do estilo de vida para aquela pessoa, personalizar o estilo de vida e a suplementação. Quando um suplemento consegue fazer o que a gente quer e quando aquele indivíduo, por exemplo, tem tantas alterações, fala assim, não tem jeito. Esse aqui não tem suplemento, vai ter que cair na medicação, esse aqui vai ter que cair na bariátrica. Enfim, para colocar os limites. Então, doenças cardiovasculares, em doenças psiquiátricas, algumas... Em diabesidade, nós vamos falar de obesidade, né? De gestão do peso, controle do peso, que é o tema, aliás, a gente já deu um curso só sobre emagrecimento, hoje vamos falar de diabetes, diabetes também, dislipidemias, de como entender isso do ponto de vista genético, né? Quem são os indivíduos que precisam um ou outro tratamento e como ajustar o estilo de vida e quais são os suplementos, né? Como prescrever suplemento para cada tipo de alteração. Nós vamos falar sobre doenças autoimunes também, que é a doença que mais cresce no mundo hoje, as doenças autoimunes. É assustadora a quantidade de doenças autoimunes e as pessoas estão desenvolvendo as doenças autoimunes. Por quê? Justamente porque a gente está fazendo o genérico. O genérico não serve, não dá mais. Então, profissionais de saúde, nosso curso vai ser dia, acho que é 6 e 7 de julho. Por aí. Esse final de semana eu postei anteontem, tá? Na foto da palestra que eu dei, eu postei anteontem, no post tem umas 3 fotos mais ou menos, tá? Uma das fotos é o banner e no meio, pequenininho, tem ali um link, tá? É bit, B de bola, IT, bit, B de bola, IT, ponto, LY, L de laureado, Y, barrinha, assim, essa barrinha, não lembro o nome do negócio, tô com sono já aqui, durmo cedo. Curso, V de Victor, S de sapo, A. Curso Viver Sem Adoecer. Qualquer coisa você entra no meu site lá, que tem lá, curso Viver Sem Adoecer, faça a inscrição, só para profissionais de saúde. Eu chamando a atenção para vocês porque a minha sala estava lotada de gente, abarrotada de gente, fecharam as portas. O interesse é gigantesco nesse tema e realmente porque é fundamental entrarmos nesses temas.
Isso amplia nosso campo de visão, faz com que a gente seja mais assertivo, né? A pessoa teve lá, já teve doença cardiovascular, já está tratando de depressão há muito tempo e a coisa não está adiantando, não está andando, posso tirar, posso colocar o suplemento? Não sei. Os exames laboratoriais não vão me dizer isso. Quem vai me dizer isso? Genética. Aí sim, polimorfismos. Aí, de novo, precisão, gente. Então, é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Muita gente me perguntando sobre isso. E aí eu resolvi fazer uma live que eu acho que foi mais fácil explicar para geral aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou colocar para vocês uma alteração genética que é um desastre aqui. Deixa eu escolher uma para vocês aqui. Tá. Quem tem, por exemplo, uma ApoA1 alterada, polimorfismo na ApoA1 alterado. Bom, esse indivíduo aqui, se ele tiver, vou combinar uma coisa que é muito comum de ver, de ApoA1, o LIPC e o LPL, alteração nesses, né, se eu tiver um polimorfismo nisto aqui, eu nunca vou considerar as taxas de triglicerídeos desse indivíduo para o parâmetro geral, nunca vou considerar a taxa de LDL desse indivíduo para essas taxas gerais, ele vai sempre estar mais alto e realmente ele tem mais chance de aterosclerose, independente se tomar remédio para baixar colesterol ou não. Vocês entenderam isso? Porque o remédio vai mascarar simplesmente, eu vou baixar, achar que está tudo bem e vai continuar fazendo. É como se o alarme estivesse soando ali na minha casa, porque minha clínica ali... Não, porque meu carro está sendo assaltado na rua, toco o meu telefone aqui, que eu tenho um conector, e aí eu pego e eu apago o alarme. Mas se eu estiver pulando esses marcadores, ele tem uma dislipidemia evidente, e eu não entender que ele tem um polimorfismo, os parâmetros serão diferentes, eu vou ter que adaptar a alimentação para esse indivíduo. Porque existem alimentos que modulam aquilo ali e não deixam que essa LDL seja oxidada. Esse é o grande problema, porque esse indivíduo vai ter a LDL oxidada mais alta. Aí eu preciso entender da relação do ApoA1 para ApoB, eu preciso entender de apolipoproteínas, eu preciso olhar para a homosteína, preciso olhar para a LDL oxidada, preciso olhar para a proteína C reativa, obviamente, como a gente sempre olha, preciso olhar para as interleucinas, porque a interleucina 6, por exemplo, pode ser um péssimo sinal. Preciso olhar para o TNF-alfa, olha como a gente abre o campo de visão, que é um exame que ninguém faz, exames que ninguém faz. Mas por que não faz? Não precisa pedir para todo mundo. Eu preciso pedir para aquele indivíduo que eu enxerguei aqui, que ele vai estar, porque esses vão ser os controladores das doenças, não vão ser os níveis de triglicerídeos, de colesterol, nesses casos. Quer dizer que muda tudo. E aí tem várias alterações, várias características genéticas aqui, que fazem, por exemplo, o FADS1. Olha a importância disso. FADS1 é uma alteração do metabolismo do ômega 3. Eu não tenho a conversão de alfa-linolênico, de ALA, em EPA-DHA. Por exemplo, um indivíduo desse, se ele for vegano, é um desastre para ele. Ele não pode ser vegano, ele vai ter muita dificuldade de converter a gordura do ômega 3 da linhaça, por exemplo, no que eu quero, do EPA-DHA. Ele não consegue fazer com que isso seja o composto anti-inflamatório dele. Aí, mas eu preciso enxergar isso, porque esse aqui vai ter que suplementar uma fonte animal de ômega 3, não precisa comer carne, não, mas é um comprimido de ômega 3. Faz toda a diferença. Aí a gente não pode falar, os veganos têm mais chance de infarto, porque... Não tem. É aquele que tem aquele metabolismo alterado. Assim como eu posso pegar... e esse aqui vai ter que suplementar o ômega 3. Obrigatoriamente. Riquíssimo em EPA-DHA, por exemplo, um krill oil. Dizendo como as coisas são todas interligadas, né, gente? As pessoas que não conseguem aumentar a vitamina D, existem dois polimorfismos muito comuns para isso, o GC e o VDR. Vocês estão vendo como é entusiasmante, vocês estão vendo entusiasmante esse mundo? Porque a gente não dá para parar nunca? Não dá para parar, porque o mundo está evoluindo, a gente tem que personalizar o que a gente está fazendo nos nossos trabalhos. Então, gente... foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Já falei mais do que eu gostaria de ter falado, eu estou morrendo de sono aqui já.
isso que é cedo, sono reparador, clock circadian, um outro gene fundamental da gente modular, que é o que regula os nossos ritmos circadianos e que faz com que a gente emagreça melhor, que a gente tenha menos doenças, que a gente tenha menos estresse, que a gente envelheça, a aparência envelhecida com menos velocidade. E é fácil de modular esses genes. Até chá, às vezes, modula. Mas precisa entender se ele tem realmente uma alteração, precisa de condutas um pouco mais energéticas. Aquelas pessoas que não, né? É isso, gente. Tem uma gama gigantesca de genes para a gente entender, esses polimorfismos para a gente entender. Tá? Repetindo isso, profissionais de saúde, eu falo muito no meu curso online, eu falo muito sobre estilo de vida. Tá? Como a gente tem um grupo de alunos fechado lá no Facebook, meu curso online é Segredos para uma Vida Longa. Também no meu site tem aí. E falo sobre alimentação, sobre exercício e tudo mais, e lá é para voltado ao público geral, né? Eu tenho vários profissionais de saúde que estão lá, mas assim, conhecendo, através de 80 aulas, um novo mundo da saúde, né? Que é o mundo esse, funcional, entendeu? O indivíduo como um todo. E a gente tem um grupo de Facebook fechado lá, só com os alunos, onde eu não trato ninguém, mas assim, dá para tirar dúvidas um pouco mais específicas, obviamente, e não de tratamentos, né? E lá eu vou fazer uma aula sobre tentando eu tenho alguns dons, algumas coisas péssimas. Os meus dons eu consigo traduzir, acho que vocês entenderam, traduzir aquelas coisas médicas, assim, meu livro fez isso, meu curso online faz isso, para uma linguagem muito acessível, né? Aliás, eu faço isso para médicos também, porque eu sei que às vezes os linguajares médicos atrapalham até os próprios médicos. Então lá eu vou fazer assim, um apanhado disso aqui para falar para as pessoas lá quais são os genes mais comumente alterados, principalmente para aquelas pessoas que estão com dificuldade de emagrecer, e o que em geral essas pessoas, se tiverem essas alterações, porque às vezes se elas não acharem um profissional de saúde, elas vão ter a genética que faz sozinho, não precisa nem receita médica. Vocês vão olhar e falar assim, opa, meu estilo de vida acho que combina mais com isso, né? Mas para profissional de saúde, gente, indispensável, tá? Entrem de novo lá, BIT, B de bola, I, T de tio, ponto, L, Y, então bit.ly, tracinho assim, curso VSA, de viver sem adoecer. Ou então procure no meu post que eu fiz há 2 dias atrás, sobre um congresso e tal, e aí lá na terceira foto vai ter o banner do curso, ou no meu próprio site vai ter acesso a esse curso para médicos e para profissionais de saúde, né? Para entender esse mundo dos polimorfismos genéticos, que é um mundo alucinante, é um mundo da precisão. Certo, gente? Prazer tá aí com vocês todos. Uma ótima noite, durmam cedo, são 9 horas, eu estou encerrando. Vou tomar um chazinho agora, qual deles? Eu vou fazer um chatulce que eu mostrei há pouco tempo atrás aqui. E banho e cama. Beijo a todos vocês, fiquem com Deus, queridos amigos.